Não, ele sempre grava, que depois a gente bota no YouTube. Aí fica bem direitinho. Tá, vamos começar então. Eu peguei a pregação de sábado e o Joãozinho pegou a pregação de domingo, tá? Deixa eu começar aqui pegando minhas notas. Então, a de sábado foi com o seu Felipe, né? Felipe que pregou. Meu áudio tá bom aí pra vocês, galera? Hoje sim, tô muito diferente aqui. Tá pegando direto do computador. E aí o Lipe, então, pregou sobre João 9 do 1 ao 12, que é aquela passagem que fala do homem que era cego de nascença, e aí Jesus fez o barro ali, né, e passou nos olhos dele, e ele voltou a enxergar. Então, ele usou essa passagem para pregar. Então, ele começou falando sobre a medicina e as doenças, né, então, tipo, sobre que existe doença no mundo e tudo, e nesse caso especial, né, a medicina geralmente ela é mais efetiva, ou ela é mais efetivo, vamos dizer assim, em casos onde, tipo, por exemplo, a pessoa, ah, sei lá, não tinha dor de cabeça e ela agora tem uma dor de cabeça. Então, ela funciona melhor quando tu já tinha alguma coisa, já funcionava de alguma forma, e aí teve algum problema. E ele falou que, em especial, nesse caso aqui, o homem era cego de nascença. Então, os olhos dele nunca funcionaram. Então, como era, foi complexo aquele milagre, por exemplo. E aí depois ele falou também que ali no versículo fala, né, será que foi os pais dele que pecaram? Ou foi ele que pecou e por isso ele nasceu assim? Então, tinha uma cultura naquela época também de que a doença era um sinal de castigo de Deus, né? Então, quando a pessoa estava doente, era sinal que ela estava sendo castigada por Deus. E aí ele perguntou se a gente acha que Deus castiga, né? E quando ele falou que quando acontece com uma pessoa que não é tão boa, por exemplo, uma pessoa que faz uma maldade, um bandido, alguma coisa, e acontece uma coisa ruim com ela, a gente acha que tende a pensar que Deus castigou ela, ela fez uma coisa tão ruim que foi castigada, né? Mas não é bem assim, né? E, e também o pessoal joga a culpa para Deus, né? Deus fez isso, Deus fez aquilo. E na maioria das vezes, na real, as pessoas só estão colhendo o que plantaram, né? Só estão que a maioria das coisas ruins são, na verdade, culpa nossa, né? Culpa da gente. E ele dá um monte de exemplo, por exemplo, pessoas que passam fome, pessoas que passam frio e tudo, né? É uma culpa da gente, né? Da nossa sociedade, da nossa estrutura. E ele falou também sobre o argumento do cego, que ali quando fala uma coisa bem específica, né? Que, os pais dele pecaram ou foi ele que pecou? Então ele falou que esse argumento nem é muito válido por causa que, como é que ele pode, se ele nasceu cego, como é que ele pode ter pecado, né? Aqui depois eu quero pedir para o Elias comentar sobre isso, porque eu acredito que aqui entre o assunto de reencarnação, porque o povo judeu tem um grupo específico que acredita em reencarnação. Então talvez venha daí essa ideia de porque é muito estranho, tipo, por exemplo, como é que ele pode ter pecado e nasceu cego, por exemplo, tipo, fez uma coisa antes de nascer, então. Mas aqui depois a gente pode abrir um parênteses sobre isso, tá? Porque eu fiquei pensando bastante sobre isso. Então, Jesus respondeu, né, que ele é cego, né, para que onde que eu tô aqui? Ele é cego para que o poder de Deus se mostre nele, né, para que a glória de Deus seja manifesta na vida dele. E aí ele perguntou, por que que alguma coisa ruim acontece na sua vida? Então, tipo, por que que uma coisa ruim, pensa uma coisa ruim na sua vida aí que aconteceu, tipo, e por que que isso aconteceu? Tipo assim. E, e ele falou várias coisas que, né, várias justificativas por isso. Por exemplo, a gente tem as coisas ruins para a gente aprender, né? Eu até tô lendo um livro muito bom, que é ainda não acabei de ler o livro, então me arrastando para ler o livro, que é o Mais Esperto que o Diabo. Ele não é um livro crente, mas ele tem umas coisas bem legais. E ele fala muito sobre isso, sobre a derrota, né? Por exemplo, tu transformar a derrota, uma coisa que aconteceu ruim na tua vida, numa coisa boa, ensinamento, né? E aí, Mal, boa noite. Tá, vou continuar aqui. Ela tá lá na Jéssica, só viu o login ali em cima. Tô escutando nada. Ué, mas tá rolando.
E aí ele fala também que, né, que esse mundo não é justo, então a gente vai acabar passando por coisas ruins, né, no nosso tempo aqui. Depois ele começou a falar também que esse homem ele foi curado por Jesus, mas na verdade ele nem pede para ser curado. Então ele trouxe para o lado de que Deus ele faz as coisas boas para nós mesmo sem a gente pedir. Então várias coisas boas acontecem com a gente, mesmo sem, né, a gente realmente ter um pedido e coisa, né? E aí, e a gente nem imagina o que Deus tem para nossa vida. A gente não sabe o que ele quer fazer, mas ele quer fazer. Então, foi uma coisa que ele falou lá. E Deus sempre, e ele fala também que Deus sempre usou muitas coisas diferentes, né? Então, tipo, a Bíblia é recheada de coisas. E ele cita também que ele usou pessoas improváveis. Então, ele citou o caso de Davi, que era uma pessoa bem pequenininha, né? Que foi o maior líder da, da nação dos judeus, né? E que ele usa o método dele do jeito dele. E aí ele falou também que ele trouxe a ideia de que Deus fez uma coisa, fez tanto uma coisa que ele até se cansou. Ele fez tipo uma metáfora assim, e ele citou Gênesis 2, 1 e 2 ali, que fala que Deus criou todas as coisas, depois ele descansou. Então ele falou assim aqui, Deus fez tanto uma coisa que até se cansou, né? Que foi criar, foi nos criar. E aí ele puxou dessa palavra, ele puxou a ideia de cria, né? Que a gente fala aqui no sul, é a minha cria. É quando o filho, ele, né, a cria como é que tá a tua cria? Então, e ele puxou aí, fez a analogia de, a gente, como filho, a gente foi criado. E Deus nos criou, e mesmo a gente errando, né? Aí ele já começou a ir pro final. Mesmo a gente errando, ele nos buscou, então, a redenção, né? E aquilo que a gente cria, a gente ama. Então, né, trouxe para esse lado também. E ele acabou fazendo assim, fazendo um paralelo na história do homem cego, que no final ele pegou e ele foi transformado, né, por Jesus. Então, aquela pessoa que era uma maldição, vista como uma maldição na sociedade, acabou virando uma super bênção, assim, né? Então, ele trouxe essa analogia no final de transformação que Deus fez na vida daquele homem que era cego, certo? Então, aqui, essa foi a pregação de sábado. A de domingo ficou com o nosso querido amigo João, tá? Onde a gente estava conversando no podcast, e aí eu dei essa missão para ele, então ele vai falar um pouquinho agora sobre como é que foi a pregação de domingo. Eu assisti alguns pedaços, eu não assisti tudo. Hoje eu não consegui, porque eu trabalhei bastante, não consegui só assistir a do Lip. De novo, né? Porque eu estava sábado lá. Vamos, João, agora é a tua vez, brilha. O pastor Jorge pregou sobre Mateus do 7, do 24 ao 29, né? Ele falou sobre as duas bases, dos alicerces. E algumas Bíblias já começam com a palavra portanto, né? E aí, a gente analisando o contexto, esse portanto é levado a uma conclusão, né? Do Sermão do Monte. E aí, no Mateus 7 ao 24, do 20, ao 24 ao 29, a gente tem visto ali que são dois homens, né, que normais, na característica, no primeiro momento, a gente vê que as duas casas são iguais, que a estrutura, o local é praticamente o mesmo das duas, né, só que a estrutura, a gente não vê, né, e ali, esse alicerce, quase ninguém vê, aí ele fala que existe todo um trabalho, né? Porque o Amengual estava explicando, deu meio que uma explicação, né? A gente estava conversando ali, o Amengual, eu e o Elias, e ele falou que muitas das vezes a rocha, ele fala ali, muitas vezes a rocha não está visível. E a gente tem que procurar, o homem tem que procurar a rocha,
tem que cavar, tem que abrir um buraco na rocha para tipo, fazer os alicerces, porque se a gente só deixar ali na rocha, vai acontecer que nem o homem que fez sobre a areia. E aí isso é praticamente já tá dizendo, né? Tipo, é, é oração, estudo e como ele falou ali, portanto, aí a base do o sermão do monte já é uma base, uma base para a vida cristã, né? Eu não lembro quem foi algum desses autores, cara, o pregador, que falou que se tiver só o sermão do monte, já era uma boa parte, sim, sabe? Porque já é uma boa conversão, alguma coisa assim, se alguém lembrar depois, o Elias, tipo, se tiver só ele, entendeu? E aí ele fala, deixa eu ver aqui, quem ouve esses meus ensinamentos, né? O Sermão do Monte. E ali é uma base, assim, pra vida cristã, assim. Aí tem uma coisa, cara, que o pastor Jorge não falou, mas achei legal trazer, que é Mateus 16, 16. Deixa eu ver aqui. Fala sobre pedra, rocha, tipo assim, tá ligado? Vou ler. Aí Simão Pedro respondeu: O Senhor é o Messias, filho de Deus vivo. E aí no 18, ele fala: Portanto, eu lhe digo, você é Pedro. Sobre esta pedra construirei minha igreja, e minha morte poderá vencê-la. Ele fala, quando ele fala isso, ele não está falando de Pedro, né? Ele está falando sobre o que Pedro falou, que foi: O Senhor é o Messias, filho de Deus vivo. Então, meio que já ele fala que, cara, a nossa base principal tem que ser Cristo, entendeu? Porque é nele. Meio que isso. Show, foi bem. Botou até teu ponto, ficou bacana. Muito bom, João. Acho que eu consigo entender, eu que não vi a pregação, consegui entender bem assim o que foi tratado. E bom que tu trouxe também coisas novas, né? Junto, eu também trouxe algumas quando eu falei. E aí, vamos começar a conversar um pouco sobre isso, sobre esses versículos aí que a gente passou, né? Então, o Lipe trouxe a ideia de que a gente passa por coisas ruins e depois, né? E Deus está sempre disposto a nos ajudar e transformar a nossa vida. O pastor Jorge, então, trouxe a ideia de onde que a gente está alicerçado, né? Como é que está nossa estrutura e em si aquilo que a gente não vê, né? E aí eu começo a trazer uma analogia para o grupo, né? Essa ideia do grupo que a gente tem, né? Na verdade, essa ideia... Ontem até a gente estava no podcast lá com o Renan e a gente falou, né, sobre que tinha grupos antes na casa do Renan, antes, que era bem legal. E eles usavam essa mesma dinâmica que a gente, só que, né, ao vivo, né? E a gente tá usando o que a gente tem aqui por causa da pandemia. Mas essa ideia do grupo, de a gente se reunir, trocar uma ideia sobre a palavra, é justamente para que nos fundamente melhor, para que a nossa fundação seja melhor, para que aquilo que a gente sabe sobre a palavra seja melhor. Então, esses momentos que a gente troca uma ideia, né, e assim também com os momentos que a gente escuta uma palavra, e assim com os momentos que a gente estuda também, são para alicerçar melhor a nossa fé. Então, só para que a gente tenha mais uma base mais firme, né, sobre o Evangelho. Eu acredito e eu sei por que eu acredito, e eu consigo explicar ainda o que eu acredito, né? Então, eu tenho uma base da minha fé. E eu achei muito legal eu nunca tinha parado para pensar nessa ideia do Sermão do Monte, inclusive é o tema que o Mal
tratando nesse mês aí, nesses meses talvez, né, que é a ideia de que a gente trazendo os princípios, né, do Sermão do Monte, e é legal que eu nunca tinha pegado essa ideia de que é uma continuidade, ele, depois que acaba o sermão, ele trata sobre isso, né, então eu achei bem interessante. E é algo para a gente conversar, né, o que que vocês entendem sobre alicerce, o que que vocês entendem sobre base da fé, né, sobre o que que vocês entendem sobre sobre tudo isso que a gente vive, né, e como é que isso é para vocês, né, por exemplo, né, eu vejo que a minha fé, eu vejo que o que eu acredito, né, ficou mais alicerçado no momento que eu comecei a interagir mais, a entender mais, a estudar mais. O Mal também deu um exemplo ontem, né, que nas primeiras pregações da barraca, né, como eles tinham um anseio por trazer um conteúdo mais rico, um conteúdo mais fundamentado, ele começou a estudar, né, as origens das palavras, e isso é bem bacana, assim, porque, na verdade, o nosso português, ele é uma língua diferente da língua original, né? A língua original, às vezes, tem palavras que, por exemplo, amor, que tem várias, a gente chama de amor. O pai ama o filho, o marido ama a esposa, mas no original existem várias outras palavras para isso, para expressar esses tipos de amor, por exemplo. Então é legal quando a gente também vai a fundo e começa a entender a essência da palavra, o porquê e como foi escrito, né? Eles chamam de, na linguagem teológica, de hermenêutica, né? Que é o estudo ali do texto mais a fundo, né? Então, eu gostaria de escutar com vocês um pouco, assim, como é que foi, como é que tem sido isso na vida de vocês, como é que isso mudou, o que que mudou na fé de vocês. Então, tô completando também na minha vida. Quando eu comecei a estudar mais, comecei a ler, e também, muito também para mim entender, sabe? Chegou um tempo na minha vida que eu comecei a questionar algumas coisas da fé. Por exemplo, por que que Jesus morreu por mim? Essa foi a minha principal pergunta que eu tinha por um tempão. O que que foi o sacrifício de Jesus? Sabe? E eu comecei a refletir sobre isso, eu comecei a tentar estudar sobre isso, porque isso é uma base da minha fé e eu tenho que entender para mim poder falar. E eu tenho que entender para me entender, né? Então, o princípio é esse. Então, eu gostaria de abrir um pouco para vocês falarem um pouco sobre esses fundamentos, essas coisas, né? E como vocês veem isso, tá? Difícil, né? Eu deixei meio estranho, mas vamos tentar. Se ninguém for, eu vou dizer. Vai, Elias. Tá aí? Não, Saciado. define bem a pergunta que eu não entendi também. Deixa eu formular melhor. É. Tá, vou mudar um pouquinho o foco. O que que para ti é uma pessoa que tem uma base firme? Tá? Vamos pegar o cara da casinha ali que construiu sobre a rocha. O que que seria essa rocha para ti? Entendeu? Acho que ficou boa a pergunta agora. Agora vem bem. Agora vem bem. Agora tu te virou bem. Agora eu me virei bem. O que que vocês acham que é importante saber, fazer? Não sei. Se você imaginasse essa rocha em atitudes, em coisas, como é que ela seria? Sabe? Entendi. Cara, eu partindo assim do princípio, acho que todo mundo quando vem para a igreja ou quando se encontra dentro de uma comunidade de fé, essas pessoas elas não estão com suas casas ainda, né? Elas não têm um alicerce praticamente, elas não têm uma base fundamentada. Elas chegam com o barquinho delas, elas estacionam numa beira da praia e o local que está mais próximo é onde elas vão se sentar, e às vezes é uma barraquinha, entendeu? Então, muitas das pessoas que estão chegando dentro da igreja não tem nem sequer nenhum processo de cuidado ou de entendimento sobre quem elas são. E quando nós começamos a aprender sobre o evangelho, sobre as questões de Jesus, o que ele fez por nós e o que ele espera da gente, esses fundamentos começam a ganhar, digamos assim, profundidade, né? Então, igual quando a gente faz uma sapata, o pessoal está trabalhando aí com casa agora e fazendo todo esse processo, a gente cava até poder encontrar um solo que ele é firme para que eu possa colocar ali todo o concreto, a armação e fazer toda a estrutura para eu poder alicerçar a minha casa, para eu poder montar e fazer as paredes e tudo mais. A analogia de João ali, né, é interessante, porque
as nossas bases, se elas estão bem fundamentadas, é difícil vir um vento e acabar derrubando, é difícil, né, acabar tendo qualquer tempestade e acabar nos levando para longe do local onde nós nos firmamos. Então, acho que em primeiro instante a gente procura sim uma areia para repousar, né, mas depois a gente tem todo o trabalho de cavar até achar uma pedra, né, um solo firme, para que eu possa sedimentar toda a minha estrutura, toda a minha base. E às vezes a gente fica perambulando de igreja para igreja, de local para local, né? O velho macaco gordo, né, quebrando galho de igreja em igreja, fazendo coisas com as mãos para que possa substituir alguma coisa, ou para que possa encontrar, através dos meus atos, né, serem justificados através do que eu estou fazendo. E na verdade não é assim, né? A gente entende depois que o evangelho é a graça, né, é um favor não merecido que nós alcançamos através do intermédio do que aquilo que Jesus fez por nós. Então, eu entendo por base, por alicerce isso. É eu começar a cavar, eu começar a me dispor, a eu me dedicar de fato, a investir um tempo para que as coisas comecem a dar certo. No começo, todo mundo que começa a trabalhar não vê muito sentido, sabe? É um local vazio e eu não sei onde cavar, então eu tenho que esquadrinhar, eu tenho que fazer todo um processo, todo um cálculo para eu poder solidificar aquilo que eu estou cavando. Então tem que ter, de fato, uma dedicação para que a gente possa ter uma resposta, né? Eu acredito bem nisso. Então eu solidifiquei as minhas bases. No começo não era areia pura, cara, areia movediça na real. O negócio era só levando para baixo, entendeu? Então quando a gente começa a entender, quando as escrituras se abrem para a gente, e o Espírito Santo ele acaba nos mostrando e nos revelando aquilo que a gente necessita, a gente começa a aprender, e é um processo, não é do dia para a noite. Uma casa, né, para quem está construindo aí, não é feita, né, igual o Luciano Huck em 7 dias, entendeu? Então é um processo árduo, doloroso, é chuva, é tempo, é frio, é tudo isso, cara, e faz parte da vida, entende? Para tudo que a gente se dedicar, acho que a melhor teologia da prosperidade possível é que eu possa me dedicar em tudo que eu faça para que as coisas possam correr bem, e se não correr bem, cara, ok, eu me esforcei, eu tentei o máximo que eu pude, sabe? Eu entendo mais ou menos assim. Lógico, dá para se aprofundar muito mais, mas dá espaço também para o pessoal falar, né? Acho que é isso. Show. Show. É legal isso. Até quando tu falou, eu fiquei pensando, né? Tipo, imagina o negócio do Luan. Imagina o Luan. Primeira vez que tu pegou uma câmera profissional na mão, tipo assim. Aquela coisa estranha, sabe? Eu acho que em tudo na vida é assim, né? Primeiro, quando a gente chega no evangelho, a gente não tem muita base, muito tino do que é o que, de como. Então é que nem o Elias falou, uma areia movediça, uma areia sem estrutura, né? Mas com o tempo a gente vai aprendendo, né? Fala, Mal, tu levantou a mãozinha aí. Ah, tá aprendendo, né? Tu tá aprendendo, né? Tu tá malandro. Tô eu nem sabia que tinha mão nesse negócio aí. Eu escolhi esperar. Cara, assim, eu vou falar rapidinho para vocês, que daqui a pouco eu vou ter que sair já dessa aula. Assim, só, Gabi, me atualiza uma situação ali, que quando eu cheguei, tu estava falando alguma coisa a respeito da pregação do Lipe, que Deus descansou e tal, até Deus descansou. Só me dá um feedback dessa parte aí, que eu não consegui associar isso aí. Tá, que assim, ó, é que o Lipe pegou e falou assim, que ele falou que Deus se cansou. E aí, mas se cansou do quê? Aí ele falou que, né, que ele leu ali Gênesis, que fala que Deus criou o homem e no 7º dia ele descansou. Então, tipo, ele fez tanto uma coisa que ele amava tanto, sabe? Que foi nos criar e que deu tanto trabalho que ele descansou. Tipo assim. Então, foi esse mais ou menos o assunto. E aí ele trouxe o assunto de cria, né? Como a gente ama a nossa cria, né? E tudo mais. Mas ficou bem... Eu também demorei para encaixar, assim, como é que ele... O que ele queria dizer, né? Mas depois eu entendi que foi isso, né? Certo. Ficou claro. Não, certo. Como é que eu faço para baixar a mão? Faço assim? Deu. Não, cara, assim, por que eu até te perguntei isso, né? A gente tá
envolto a esses textos aí, né, como o João falou, né, por isso que eu até falei no culto até esses dias, né, o que acontece? Foi o Gandhi que falou que se excluíssem, se botassem fogo em todos os livros e todos os ensinamentos do mundo, né, e ficasse somente o Sermão do Monte, a sociedade conseguiria se reorganizar, né? Isso, agora me... Né? É isso aí, né, mano? Agora lembrei. Então, assim, ó, foi mais ou menos isso, né, que aconteceu ali, o gurizinho. Aí, cara, acredito, assim, que a parte importante, né, respondendo um pouco do que tu falou, Gabi, o que é que a gente entende por construir um alicerce, né, olhando para o texto está dizendo justamente isso, né, aquele que ouve esses ensinamentos, os meus ensinamentos, e os coloca em prática, né, acredito que esse é o processo. Isso aí, isso aí mesmo. Beleza. Quem ouve os meus ensinamentos e os coloca em prática, eu acho que essa é a pegada do texto, né? Esses ensinamentos, justamente essa base, né? Colocar em prática isso, né? E para colocar em prática isso, é importante a gente conseguir entender o que esses ensinamentos querem ensinar, né? Quando a gente entende quando a gente entende o que esses ensinamentos querem nos ensinar, a gente consegue colocar eles de fato em prática, né? Porque a base toda do Sermão do Monte é justamente trazer para nós algo mais profundo do que simplesmente a nossa resposta a uma legislação, né? É o que? É trabalhar no íntimo de quem nós somos e por isso que nós agimos conforme nós somos, né? Há uma necessidade de uma transformação. Vocês ouviram, olho por olho, dente por dente, mas, né, aquele que simplesmente odiar o seu irmão, né, ele já está pecando, ou seja, tipo, não basta a gente entender, aquele que simplesmente desejar, né, já está pecando, já está adulterando, ou seja, tipo, é mais profundo do que simplesmente a prática, né? É o motivo pelo qual eu desejo, é o motivo pelo qual eu faço o que eu acabo fazendo, né? É o transformar, é a naturalidade que a gente busca, né? A nossa nova natureza que me faz agir naturalmente na direção de Deus, né? Essa é a grande sacada, essa é a grande base, né? Por isso que nós nos tornamos uma nova criatura, ou seja, algo que Deus nos faz nascer de novo, de uma outra perspectiva. Como Elias falou, a gente não tem nada ainda construído, mas a gente pode construir errado. E aí é que está o problema. E aí é que está o maior problema. Hoje eu estava falando com o Alame, cara, né? Lembra do Alame, né? O pessoal lembra, né? Hoje ele esteve lá em casa, me visitando lá e tal. E eu estava falando com ele justamente sobre isso. A gente aprende muita coisa e a gente precisa entender que dentre tantas coisas que a gente aprende, a gente começa a praticar aquilo que a gente aprendeu e nem sempre a gente se dedicou para saber exatamente qual era a proposta daquele que ensinava, né? E a gente começa a repetir algumas coisas que vê. O que houve? Só um pouquinho, chegou uma chamada aqui, gente. Vocês estão me vendo ainda? Estão me vendo ainda? Não estamos te vendo, mas estamos te escutando. Estão escutando? Agora eu parei de escutar vocês. Eu falo aqui. Alô. A Thalita tá me esperando lá. Peraí, que tá dando bugzinho. Voltou? Entrou a chamada. Normal, estamos te escutando. Liga pra ela já direto, né? Aí, cara, assim, bueno, o que eu tava falando? Tava falando com a Alame. E é justamente sobre isso, cara. A gente, às vezes, não entende exatamente o que a gente está lendo. Como, por exemplo, se Deus nos criou, nos fez uma nova pessoa, Ele quer trabalhar na natureza de quem a gente é. E por isso, se a gente chega, encosta o nosso barquinho ali, e a gente ainda não construiu nada, é uma tendência natural nossa de não querer nos aprofundar, entendeu? Estamos escutando, gente? Estou escutando. Tá, eu parei de enxergar todo mundo aqui por algum motivo. Mas assim,
e a gente tem uma tendência natural a não querer se aprofundar, sabe? E quando a gente não quer se aprofundar, a gente acaba ouvindo alguns ensinamentos e a gente não coloca eles em prática justamente porque a gente não quer colocar em prática aquilo que ou a gente ainda não entendeu bem, ou quando a gente começou a entender, a gente quis não entender mais. Vocês sabem do que a gente está falando. Porque é justamente a hora em que a gente precisa quebrar as estruturas que a gente tem. Porque quando a gente começa nesse processo de malandragem com Deus, a gente, na verdade, a gente já tem uma barraquinha construída. E como toda criança que vai brincar de casinha, né, e vai brincar de construir um forte ou qualquer coisa assim, a gente... agora sim. É isso que faltava? Não. Aí, voltou? Voltou? A de vocês não aparece. Mas não importa. E aí o que acontece? Como toda criança que vai construir algo, quando ela vai construir algo, ela perde muito tempo construindo aquele algo e ela sente um dó, um pesar de se desfazer daquilo que ela construiu, né? Eu creio que essa construção que nós estamos falando aqui, ela está muito mais do que um conjunto de práticas que eu adoto a partir de um segmento que eu acompanho e eu vivencio, aprendo e pratico, mas muito mais a respeito de quem nós somos, entende? Então existe uma barraca aí, existe uma construçãozinha dentro da nossa estrutura de quem a gente é, baseado num monte de coisa que a gente ouve e que a gente coloca em prática, que é diferente daquele contraponto que Deus já fez conosco, já tentou nos convencer através do Espírito Santo, e a gente renegou isso, né? Então eu acredito muito nessa realidade, cara, onde quando nós chegamos na igreja existe algo já para ser desconstruído. E essa desconstrução, essa demolição daquilo que nós já temos é a parte mais difícil. Porque quando já tá o terreno está arrasado, já não tem mais nada, cara, não nos resta outra coisa, né? E esse processo se torna muito mais fácil. Mas quando a gente já tem alguma coisinha lá, quer ver? Compra um terreno, não tem nada. É uma barbada. Tudo que tu tem para fazer a partir dali é construir. Agora, tem um barraco no fundo do pátio. Tu vai pensar assim, dá para construir do lado, vai que eu uso isso aí para alguma coisa. Se tem uma laranjeira seca, tu vai pensar que de repente dá para pendurar um balanço, né? Se tem uma lata velha num canto, tu vai pensar que vou botar uma flor ali dentro. A tendência nossa é se apegar nas pequenas coisas que mesmo que a gente tenha uma utilidade, né, elas não fazem parte de uma nova natureza que nós vamos criar, que Deus vai criar em nós, né? E o Felipe falou que Deus zelou tanto, né, pelo que eu entendi, né, pela criação, que ele até se cansou, né? Essa expressão, isso, o Antigo Testamento usa bastante isso, Jesus usa bastante isso quando fala a respeito do Pai, isso se chama antropomorfismo, né? Que é quando a gente atribui a Deus alguns sentimentos humanos para facilitar o nosso entendimento, que é o quê? Quando a gente usa, por exemplo, Deus não se cansa, né? Deus não se cansa. Deus descansou. Então Deus estava cansando, tá entendendo? Deus está aqui, né? Senhor, nós viemos aqui clamar pela tua presença. Poxa, mas ele está em todos os lugares. Não, a gente atribui a ele algo como se humano ele fosse para que a gente entenda, né? E Deus, de fato, ele nos criou, né? Deus nos projetou desde o ventre da nossa mãe, né? A Jéssica falou sobre isso numa pregação num dos retiros, né? Que a formação cromossômica que nós alcançamos, a cada característica genética que foi parte de uma criação de algo aleatório, sorte, ou nós acreditamos que tenha sido Deus. Então existiu um projeto para que a gente fosse como nós somos, né? Desde o início existiu uma aleatoriedade divina que projetou esse serzinho que nós somos, né? E dentro desse projeto também está o projeto de transformação desse nosso eu, que vem através da formação e da igreja. E o que está dizendo aqui que aquela base de texto ali, olha o tamanho desse texto, aquela base pequena, aquele sermão de Jesus, né? O sermão doutrinário de Jesus,
Aquilo que de repente ele poderia ter feito, escrito um livretinho sobre, né, que foi o Sermão do Monte, ele é suficiente para ser base para transformação, né, porque é uma base para transformação. Como é que funciona esse processo? É o seguinte, nós olhamos para ele, nós vemos o que nós não somos, o quanto nós não refletimos aquela realidade, nós nos sujeitamos a Deus, admitindo que nós somos pecadores, falhos, né, e errantes, e diante de Deus nós clamamos por essa transformação que vem através do Espírito Santo da sua graça. Para quê? Para que nós nos transformamos em alguém que tem aquelas atitudes que são expressadas no Sermão do Monte. Ele diz o quê? Que esse texto, a profundidade disso que está escrito aqui, é suficiente para destruir qualquer estrutura que temos na areia e fazermos uma base forte que é capaz de resistir a todos os intempéries do mundo. Entende? Então, assim, para todas as pessoas, olha o tamanho disso. Toda possibilidade de tipo de gente com uma maior, toda sorte de realidades, problemas e dinâmicas e construções de família, toda sorte de possibilidades de construções profissionais, de relações que se cruzam, que se descruzam, que se afastam, que se aproximam, com todas as demandas emocionais e corrupções que nós podemos nos meter, aquela base ali é capaz de confrontar todos os nossos pecados a ponto de termos uma base firme para construirmos uma casa que sobrevive até mesmo à morte. Olha que paradoxo isso que eu falei, né? Sobrevive até mesmo à morte, né? Eu creio que essa estrutura, essa base, esse lugar onde a gente vai sentar os nossos tijolinhos um atrás do outro, né? Ela precisa ter um nível de profundidade que nem sempre a gente gosta de ter e de dar a ela. E às vezes o que nós estamos fazendo a cada dia, conhecendo um pouco mais a Cristo, é dando uma pasada na terra e ver que o terreno ainda é mole. Ainda é mole. Aqui ainda é mole. Sabe? Né? Tem uma expressão gaúcha, né, que fala a respeito de uma parte do corpo que é mole, né? Quando o cara é um mole, né, é justamente isso. Quando a gente ainda não quer enfrentar a realidade, a gente é meio mole, né? E é isso. A gente precisa encontrar aquele que vai firme, aquele que é duro, né? E a gente vai na direção da rocha para firmar a nossa vida, porque aí vai vir a tempestade. E lembre-se, aquele que manda a tempestade é o mesmo que nos ensina a firmar a casa sobre a rocha, né? E a tempestade vem para todo mundo. Às vezes é para provar que a casa está firme e às vezes é para demolir a casa que está em cima da areia. Muito bem. Vai, André. Levanta a mão. Vamos poder esperar. Bem isso que o Maurício falou. Eu acredito que às vezes a casa da gente, ela realmente está firmada sobre a areia. E quando a gente... Oi. Nós vamos indo e vamos ouvindo vocês. Estamos ouvindo vocês. Tá bom? Beijo, gente. Tá bom, beijo. Recomeçando, na verdade, eu acredito que às vezes quando a gente chega na igreja ou procura, né, Deus por algum motivo, a gente tá tão quebrado que a nossa casa, tipo assim, quando a gente chegou lá é porque, tipo, caiu tudo, né, destruiu tudo, e eu acredito numa numa reconstrução de tudo, né. Na verdade, a gente está criando um novo alicerce. Assim que eu entendo, assim, pelo menos. E tem vários tipos de chegada, né? Eu vejo, por exemplo, tem o quebrado, né? Que é a pessoa que não tem mais nada. Tem aquele que vem de uma outra estrutura que já tem uma casa que não tá muito boa, né? Tipo assim, que não foi bem fundamentada. E Exato. Tem aqueles que vêm de uma coisa totalmente diferente, né? Então, tipo, eu acho bacana isso. E às vezes, né? Às vezes não, geralmente,
acontece que Deus quebra tudo e faz novamente, E né? reconstrói de novo. E reconstrói de novo. Então, tipo, eu acho que isso é bem, bem bacana, sabe? Eu tô E nessa cada um vai parte ter de seu... reconstrução. Não, nós todos estamos. Eu acho que é todo mundo construindo junto, assim, né? Mas eu acho bem bacana isso, que cada um de nós tem histórias parecidas, mas cada um vai ter o seu processo de construção, né? Sim. Cada um vai ter o seu processo de abrir o buraco, o seu buraco, né? Colocar o seu alicerce ali. Então, E eu acho ver, na bem legal. verdade, que a gente vai, conforme a gente vai se aprofundando, a gente vê se realmente a gente tá firme ou se qualquer ventinho que bater a gente vai cair, né? Essa é a verdade. E é interessante, assim, os guris falam muito de outras coisas, assim, né, de outros movimentos, vamos dizer assim, que a gente já viveu né, movimentos de outros tipos, né, e às vezes isso dá uma falsa sensação de que a gente está firmado em alguma coisa sólida, sabe? Então, tipo, aconteceu várias vezes as pessoas, né, os guris sempre falam, né, a pessoa caiu, né, num movimento ali espiritual, e ela levanta e, né, cheia daquela coisa, mas amanhã continua a mesma coisa, sabe? Não mudou nada, não mudou a estrutura dela. Eu tô citando, assim, né, que tem vários tipos de coisas que nos dão uma falsa ideia de que a gente está construindo algo. Mas eu acredito, tipo, e para mim foi muito importante isso, que quando eu comecei a ter conversas de qualidade, né, eu acho que é muito importante esse tipo de coisa aqui, de conversa de qualidade, foi um pouco que o Mal falou, né, de, tipo, quem é que a gente está ouvindo, e se a gente está ouvindo aquilo, a gente está entendendo, e se aquilo que a gente está entendendo, ou aquilo que a gente está ouvindo, se é verdade, né? A gente também tem essa, essa responsabilidade de entender mesmo, sabe? O Elisa tem um versículo que ele gosta muito de falar, né? Foi uma coisa que eu trouxe para mim, que é, a Bíblia fala, venhamos e arrazoemos, eu acho que é uma palavra bem, bem difícil, bem diferente, né? Arrazoar é tipo assim, venham e vamos discutir, vamos conversar sobre as coisas, vamos argumentar, vamos falar sobre as coisas e vamos trocar uma ideia sobre isso, sabe? A Bíblia, tipo, já coloca isso, né, como, pô, vamos vir, vamos se reunir, vamos conversar. Eu acho que é muito importante. E por isso que eu sempre falo, né, gosto de falar que, tipo, eu acho muito importante esse tipo de grupo, sabe? Porque foi em grupos assim, né, além do caso, do esforço de cada um, mas também que fundamentou muito minha fé, sabe? Então, acho que isso que eu acho muito importante. E escutar coisas boas, né, gente, né? Escutar coisas que parece que coisas que tenham verdade, né? Eu acredito que todo mundo, né, ali, os guris, tem uma responsabilidade de trazer a verdade, de buscar a verdade, né? Seja nas pregações, seja aqui nos grupos e tudo mais. Então, eu acho isso bem bacana, sabe? Mais alguma coisa, pessoal? Já é 9h15, 9h17. Vou colocar alguma coisa. Deixa eu procurar esse versículo até. Arrazoar. Aqui, ó, olha só, eu busquei a origem da palavra, tá? Arrazoar é um verbo. Abordar um tema, expor razões ou pontos de vista em fala ou discurso, discorrer, argumentar. Então, tipo, como isso é importante também, sabe? A gente argumentar, a gente conversar. Por que isso? Por que aquilo? O que vocês pensam sobre isso, sabe? Então, tipo, é sempre o que a gente... tem um tema até jurídico, Maurício deve saber isso. Razoar é um termo jurídico, em apresentar razões e argumentos, né? Então, quando tu vai ali apresentar as razões de uma coisa que aconteceu ali Existem as razões, né, e as contra-razões, né? Os motivos, né, para a discussão de um mérito. Aí, ó. Aqui diz, ó, apresentar razões, argumentos em um caso em juízo, então, uma coisa está acontecendo. Fazer arrazoado de. Negócio. Então, pessoal, Tchau, gente. acho que... Tá? Tchau, se cuidem aí. Beijo a todos. Falou! Feito. Então, pessoal, acho que vamos encerrando. Eu tenho que resolver algumas coisas aqui também, né? Amanhã tem que ter uma tarefa no trabalho, então preciso resolver algumas coisas aqui.
Mas fica aí essa reflexão, né? Como é que estão as nossas bases, como é que estão, como é que está a nossa fundação, né? O que a gente tem ouvido, o que a gente tem nos alimentado, o que a gente tem feito, né? Assim como o Eliezer falou que, né, que a gente tem que cavar até encontrar uma base sólida. O Mal falou também, o cavar já é um próprio fazer algo, né? Então a gente tem que entender, aprender e também fazer algo para fixar, né? Se a gente faz um curso e a gente nunca mais usa, a gente esquece, né? Então, um princípio só, tipo, trazer um princípio da vida. Acho que é isso. Alguém mais quer colocar alguma coisa para a gente encerrar? Aqui, ó, deixa eu só falar um versículo que eu estava argumentando aqui. Que eu achei aqui, ó. O que quer dizer arrazoar na Bíblia? Para os cristãos, a palavra arrazoar é conhecida por estar presente num trecho da Bíblia. No livro de Isaías 1:18, por exemplo, está escrito: Vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor. Então, tipo, é legal que Deus falou isso. Então, vinde, vem todo mundo e vamos conversar, vamos trocar uma ideia, tipo assim. Nesse contexto, o termo apresenta um sentido de discutir, falar com Deus sobre determinado assunto ou situação. Então, muito legal, achei isso. E o complemento dele em Atos, tá? É Atos 17, capítulo 17, versículos 2. Tá? Sobre arrazoar também. Tá? Então, essa versão ela vai estar na Almeida atualizada, AA, tá? Vai ter a versão arrazoar. A revista corrigida talvez também tenha, não tenho nenhuma aqui agora na mão, mas se alguém abrir depois o aplicativo aí do celular e botar a versão revista corrigida, vai achar também provavelmente a palavra arrazoar, tá? Que ela é de vir e discutir, né? Esse capítulo 17 de Atos é um capítulo fantástico, né? Geralmente os irmãos só lembram do capítulo de Paulo e Silas em Bereia, né? Mas aqui também tem Paulo e Silas em Tessalônica. Para mim, Tessalônica é muito mais bíblica do que a igreja de Bereia, né? Os bereanos lá, aqueles que também examinavam as escrituras, né? Queriam testar Paulo com suas palavras. Mas os de Tessalônica eram muito mais, digamos assim, especiais por escutarem a mensagem e discutirem com o próprio Paulo e com o próprio Silas, né? Não fora da presença deles, como os bereanos, né? Os bereanos queriam discutir depois que Paulo e Silas pregavam, né? Então, os de Bereia discutiam enquanto Paulo e Silas estavam conversando. Então, eles questionavam, indagavam, né? E acho que isso é bem importante, assim, na comunidade de fé, onde a gente se pergunta, sabe? Eu tenho dúvidas a respeito da minha salvação. Pô, cara, a gente tem um monte de gente dentro da igreja com dúvidas a respeito da sua salvação. A gente tem muitas pessoas dentro da igreja com dúvidas a respeito das suas bases. O que eu preciso para ter uma base forte? Eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar e eu preciso andar junto com outras pessoas que tenham o mesmo desejo de cavar cada vez mais fundo, né? Tem um livro do Joshua Harris que se chama Cave Mais Fundo, né? Também tem um livro do John Piper com a mesma temática, né? Joshua Harris e John Piper. Depois eu mando os links se vocês quiserem. Mando pro Gabi, o Gabi coloca no grupo para vocês. Mas são livros bem importantes, assim, sabe? Quanto mais a gente cava, mais a gente se solidifica, né? Mais a gente consegue se estabelecer num local firme, para que se vir qualquer período ruim, a gente esteja bem solidificado, a gente esteja bem embasado, tá? É até uma palavra normal da gente utilizar, né? Eu tenho que estar bem embasado para falar tal coisa, eu tenho que estar bem embasado para fazer fazer uma prova, por exemplo, né? Eu tenho que ter as bases. E é isso, gente. Da minha parte, eu concluo aqui. Show. Foi bem bom, achei, porque a gente conseguiu fechar bem, né? Assim, falar e... acho interessante. E colocou bem um fechamento, ficou bem legal. Isso aí, minha galera. Então tá, vamos encerrando aqui por hoje. Depois eu já coloco assim que eu fazer todo o trâmite aqui, eu coloco depois no YouTube também, para quem quiser reassistir, né? E escutar com mais calma. Sempre gosto de fazer isso pra gente ter um conteúdo, né? E o pessoal de assistir também, que não pôde estar aqui. Certo? Então, uma boa semana para todo mundo aí. Nos vemos no fim de semana, né? Quem está na igreja. E isso. Certo? Então tá, gente. Um abraço para vocês aí. Certo, Até mais. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Abraço.
Não.